pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje vai ficar um pouco diferente a nossa gravação. Vamos testar algo novo. Eu sou a Tamara. Eu sou o Júnior. E vamos falar um pouco sobre as perguntas que vocês têm. E no final do vídeo nós iremos dar uma explicada o porquê fiquemos sumidos por umas 2 semanas, né? Mais ou menos isso. Então, bora lá pro vídeo. Hoje nós iremos falar um pouco como foi a aduana, como foi passar por a aduana, e explicar um pouco do nosso ponto de vista, o nosso contexto e como é que foi. Tu quer começar? Que tu tem a memória mais fresca que a minha. Primeira coisa, quando for fazer a mala para vir para qualquer país, a quantidade de coisas que você vai colocar na mala para te não ter um problema nesse ponto na imigração é a quantidade referente aos dias que tu vai ficar. Vamos dizer que tu vai ficar 20 dias, né? E tu vai ter que falar pro pessoal da aduana quanto tempo tu vai ficar. Ah, vou ficar 20 dias. Aí a pessoa traz, vamos dizer, um casal traz 2 malas de 23 kg cada um, mais uma de bordo e mais a mochila. Vai dar um total de 4 malas, mais as de bordo, mais as mochilas. Não é convincente a quantidade de roupa com a quantidade de dias que tu vai ficar no país. Exatamente. E só abrindo em parênteses aqui, viemos nós dois a primeira vez junto e decidimos fazer assim porque a gente não tem filho, a gente não tinha muita coisa a perder. Então viemos um casal. A gente estava na semana do aniversário do nosso casamento. Aproveitamos para ser um dos pontos que fez a gente querer conhecer a Nova Zelândia, pela quantidade de parque e pontos turísticos que tem envolvido para a família, né? Até teve um inscrito que comentou, acho que no último vídeo, ele botou acho que 10 sugestões de vídeo, né? E alguma dessas sugestões eram se ele podia aplicar o visto aqui para a família ou só se a família estivesse no Brasil ou se a família estivesse aqui, né? Aí eu falei pra ele, não, tanto faz. Tu consegue aplicar o visto daqui pra tua família desde que tu tenha um visto, né, que dá o partner pra tua esposa e o visto de estudante pros teus filhos, né? É indiferente. Mas isso foge um pouco do tema de hoje, só pra responder, né, a pergunta ali, pra não ficar vago, porque porém dá pra fazer. Pra nós, a aduana foi um pouquinho complicada. Eu acredito pela quantidade de coisa que eu trouxe. Eu dei uma exageradinha, vamos dizer assim. Eu trouxe coisas na minha mala, mais uma mochila na mochila dele, nas roupas dele, eu misturei roupa. Aquela questão assim de você ficar apegado a certas coisas e deixar no Brasil. Porque assim, esse foi o meu ponto, né? Sair do Brasil e deixar tudo lá. Aí eu queria trazer um pouquinho de tudo. Essa blusa porque minha irmã deu, essa blusa porque minha mãe deu, meu pai deu. Eu acabei trazendo muita coisa e gerou um probleminha pra nós. Um probleminha que quase virou um problemão. Isso. Quase que virou o back to Brasil, o retorno pro Brasil. Então, isso é um dos pontos que tem que ser muito levado em consideração. A gente trouxe só uma mala despachada, 23 quilos, uma de bordo e uma mochila. Só que a gente botou muita roupa dentro. A gente usou aqueles pacotes a vácuo, aí então cabe muita roupa. Então, para vocês terem uma ideia, as nossas coisas encheram toda uma mesa, fez um L assim, a mesa, encheu toda a mesa. As meninas estavam apavoradas da aduana ali, quantidade de roupa. Aí elas perguntaram pra mim, né, isso tudo no Google Translation, né, tudo no tradutor. Se vocês vão ficar só 18 dias, por que trouxeram tantas roupas? E eu nem pensei, já respondi. Um dos segredos é esse, tu não pensar para responder, já ter na ponta da língua. Aí eu aproximei o celular e falei, não, a gente trouxe bastante roupa porque a gente sabia que a Nova Zelândia é um país frio. Pronto, elas aceitaram perfeitamente a minha resposta. E então, mais para entender como é que foi o contexto do começo, a gente saiu de Navegantes para Guarulhos, pegamos uma escala de 6 horas em Guarulhos, de Guarulhos pro Chile. 2 horas. 2 horas ou 6 horas? Não, em São Paulo foi 2 horas. 2 horas em São Paulo só? Foi bem rapidinho.
jurava que era 6 horas. Enfim, de Guarulhos pro Chile, do Chile pra Auckland, porque até então, na época, não sei se agora tem, mas na época ele não tinha a opção de você pegar direto de Guarulhos pra Nova Zelândia. Tinha que ir pro Chile, do Chile vir pra cá. Tudo isso ali foi umas horinhas entre cada aeroporto pra até pegar do Chile pra cá. Quando chegamos aqui, a gente passou primeira vez ali o scanner do passaporte. Aí a gente, no caso, deu de cara com o agentezinho da imigração. Ele super educado, deu bom dia em português pra nós. Esse é o primeiro contato que tu tem com o pessoal da imigração aqui, que é aqueles guichê, né? Isso. Guichêzinho assim. O agente migratório, no caso, né? Seria ele ali. Ele muito educado, deu bom dia pra nós, sorridente. Não fez nenhuma pergunta pra mim, nem pro Júnior. Ele olhou nosso passaporte, conferiu e daí mandou a gente prosseguir. A gente prosseguiu. Quando a gente chegou na parte da aduana, Que a gente achou que passou ali, a gente tá dentro do país já, né? Só pegar as malas e sair fora do aeroporto. A gente pensou isso, né? Aí passemos pelo outros guichezinhos tipo de lotérica, sabe? É um do ladinho do outro. Aí a gente chegou ali. Quando a gente chegou ali, veio as ditas perguntas. Porque pra tu entrar na Nova Zelândia, você tem que responder um questionário do que você trouxe pra dentro do país. Porque tem algumas coisas que são proibidas, tipo plantas, essas coisas eradas sem ser industrializado, você não pode trazer. Chegou na hora de responder. A gente tinha estudado um pouco do inglês americano, que nem eu falei no outro vídeo. Chegou aqui, era o britânico, levei um susto bem grande sobre isso. Aí a gente não sabia o que responder pra ela. Aí ela disse, that's okay. Pegou aqueles negocinho de grudar. Um adesivo, tipo um adesivo, né? Isso, colou atrás do nosso passaporte e falou pra gente ir pra uma outra salinha com as meninas, com os rapazes que tinha ali, pra verificar o que tinha na mala. Ali que foi o nosso problema, a gente ficou acho que umas... Quantas horas a gente ficou ali mais ou menos? 3 horas de interrogatório. 3 horas. Assim, eles abriram a mala, tiraram tudo, sempre foram muito educadas, sempre perguntando as coisas pra nós, 1, 2 vezes a mesma coisa. Eu e ele, a gente se conversou entre si em português, porque elas não entendiam português. Mas, tipo assim, a gente meio que tentava conversar alguma coisa, explicando um pro outro pra compreender, né? Foi um ponto. Detalhe. Não aparenta, não dá uma aparência de nervosismo naquele momento ali. Conversa, brinca com quem você tá ali, com a tua esposa, com teus filhos. Faz como se nada tivesse acontecendo. Como se você tivesse pro turismo mesmo. É a melhor coisa que você pode fazer. Exatamente. E na realidade tu tá vindo turistar, porque tu não conhece o país. Então tu vai turistar, tu vai conhecer o país. Então tu tem que reagir de uma forma muito natural. Isso, natural e bem explicativa do que você tá fazendo. Aí, o que acontece? A gente ali se conversou em português sem nenhum problema, porque até então a gente falou pra ela, a gente não falava em inglês e a gente também não falava espanhol, a gente falava em português. Aí ela usava o tradutor dela, em nenhum momento você pode pegar o celular ou qualquer outra coisa. A gente trouxe uma pasta com todos os documentos dentro, roteiro de viagem que eu aconselho vocês fazer. Faz um roteiro ali bem bonitinho pra quantidade de dias. Eu vou vir 10 dias. Primeiro dia eu vou descansar, ok. O segundo dia eu vou ir no parque, vamos supor, no Sylvia Park. Eu vou na Sky Tower. Eu vou... Depende de onde a pessoa vai ficar, né? Exatamente, Isso depende. a gente tá botando o Auckland, né? Auckland. Foi onde a gente desembarcou. Onde a gente desembarcou. Então, eu listei por dia, a gente ia ficar 20 dias aqui, eu listei 18 dias. 18 dias, isso. 18 dias, 18 atrações diferentes. Teve alguns dias que eu coloquei até 2 atrações, porque seriam parques, então, tipo assim, tu não vai chegar às 7 da manhã e vai sair às 7 da noite daquele parque, não. Você vai ficar um tempo, você vai sair pra comer, eu coloquei várias coisas como a gente tivesse indo 100% turistar. A gente turistou, realmente, porém a gente não fez exatamente tudo aquilo, né? Sim.
A gente teve o hotel imprimido bonitinho. A reserva, né? A reserva do comprovante hotel. de pagamento eles pedem, é mais importante que a reserva. Exatamente. De algumas atrações eu tirei o ticket, porém não paguei, porque não era preciso pagar na hora, você poderia pagar no momento ali, você só precisava ter o comprovante da compra efetuada. Eu efetuei a compra e eu imprimi esses tickets também. Teve uma atração que a gente pagou, porém dava pra cancelar. Aí é estornado o dinheiro. Isso, 24 horas antes. Seria da Sky Tower, se não me engano. As outras não precisou de pré-pagamento. A gente só fez ali, também não precisava, elas não pediram isso. Elas perguntaram, alguma das perguntas foi quanto que a gente trouxe, o porquê o destino foi a Nova Zelândia, como a gente achou a Nova Zelândia, quanto tempo nós era casado. Perguntaram também o que eu fazia no Brasil, quanto tempo eu fazia isso no Brasil. Eu também, a mesma coisa. As mesmas perguntas. Perguntaram também se eu trabalhava de mais que um serviço no Brasil. Eu falei que eu trabalhava em 2, né? No meu caso. Daí ele perguntou pra Tamara se eu trabalhava em 2 também. Então, são várias perguntas assim que tu nem imagina que vão te questionar, né? Por isso tem que estar na ponta da língua, tudo que Sim. precisa ser dito. A aduana é o momento que vai te definir se tu vai entrar ou não. Isso. Até então, foi essas perguntas que fizeram pra nós. Tipo assim, eles faziam essa pergunta, saíam pesquisar, de repente voltavam, faziam uma pergunta, fazia a mesma pergunta depois. Eu acho que pra confirmar que a gente não tava mentindo ou a gente não tava se enrolando. Como a gente falou, é verdade, então não tinha muito no que se enrolar. Realmente o Júnior tinha 2 serviços, eu tinha 1. E os nossos planos, então, era vir conhecer realmente a Nova Zelândia. A gente veio com passagem de entrada e volta, porque se a gente não gostasse do país, se não se adaptasse, a gente realmente iria retornar pro Brasil. Algum ponto? E só pra deixar esclarecido, a gente passou na aduana juntos, o interrogatório foi juntos, a abertura da mala também foi com nós juntos, olhando ali tudo que elas estavam fazendo, enquanto elas iam revistando, elas iam fazendo as perguntas, aí estavam em 2, né? 2 moças da imigração. Aí elas perguntavam, saíam, às vezes uma ficava, só a outra saía, daí de repente uma voltava, olhava o que a gente trouxe, perguntava, realmente reperguntava. Eu botei que a gente estava fazendo o aniversário de casamento, ela olhou a minha certidão de casamento, perguntou quanto tempo de casada a gente tava pra ver se batia com a do Brasil. A gente fez seguro de viagem, tudo bem certinho. Ela perguntou como a gente comprou a passagem, porque a gente não tava no nosso nome, tava com uma agência de milhas que a gente comprou. Então tudo isso elas perguntaram e questionavam, acho que ali no computador, né, alguma coisa assim, pra ver se batia as informações. Perguntaram se a gente pagou no crédito, se comprou parcelado em boleto, se pagou à vista a passagem, tudo isso. Pra ver se bate o que a gente trabalhava com a realidade da nossa viagem. Outro ponto também que elas perguntaram pra nós, acho que umas 2, 3 vezes, se a gente conhecia alguém aqui dentro da Nova Zelândia, a gente tinha um amigo, algum parente que morava aqui. Como a gente não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, realmente não conhecia, a gente falou que não. A gente foi fazer amizades aqui dentro, a gente não tinha amizade com ninguém daqui, a gente não estava em grupo de WhatsApp, a gente não estava em grupo de Facebook. Não façam isso. Não façam isso antes de chegar no país. Exatamente. A gente não conhecia, realmente não conhecia ninguém, elas perguntaram umas 2 vezes pra nós. Eu acredito que se você conhecer um amigo, não haveria um problema, né? Mas se for possível não falar que você conhece, não, né? Eu acho que seria legal. Porque elas podem questionar, tá, mas por que o amigo não deu uma carta convite pra vocês virem conhecer aqui? Né? Ficaria aquela situação assim, eu não sei, eu acho. Cria uma lacuna pra elas ficar com uma pulga atrás da orelha, como fala no Brasil, né? Isso. Bem brasileiro. Uma suspeita sobre do que você faria ali no país. Então, meu conselho é esse. Tudo que tu conseguir fazer pra não criar uma dúvida é melhor. Exatamente, para não deixar nenhum espaço aberto para criar uma dúvida e não ficar divergente nas respostas também. Elas perguntavam para nós, a gente compreendia ali a pergunta que ela traduzia
dava para ambos, um de nós sempre respondia ali rapidinho, ou se a gente, porque às vezes o tradutor, o que ele faz? Ele pega a pergunta, ele forma na língua, mas o que acontece? Às vezes fica uma tradução estranha. Então, às vezes eu falava alguma coisa pro Júnior antes, meio que explicando assim, gesticulando com a mão, pra tentar explicar, e daí ele respondia. Que era o que acontecia, porque às vezes eu não entendia o que o tradutor falava. Eles levam tão a sério essa questão ali do que tu fazia no Brasil, que no meu caso eu era motorista aplicativo, né? Aí não foi pesquisado sobre a Uber, porque a Uber eles sabem que é uma empresa que existe. Mas no caso da Tamara, eles perguntaram o nome da empresa, ela teve que traduzir o nome da empresa, e eles foram na internet, parece que pesquisaram para ver se a empresa existia. Exatamente, para ver se não era um nome que eu tinha inventado na hora. Eu precisei escrever o nome bem certinho da empresa que eu trabalhava, eu tive que escrever o nome da pessoa que era dona da empresa e tudo bem certinho. A Uber, o Júnior perguntou até se ela queria ver os comprovantes, ela disse que não, tava tudo bem. E ela perguntou quanto nós tinha trazido pra Nova Zelândia, o porquê que a gente tinha trazido aquele valor. E tipo, foi respostas assim que você tinha que ter na palma da mão, explicando. Na ponta da língua. Isso, na ponta da língua, explicando e falando do porquê. Que nem a gente trouxe, eu acho que $4.000 na época, por volta disso. Ela achou muito. Eu vi que a reação dela foi assim, nossa, pra que isso tudo? Talvez eu poderia ter falado menos, né? Mas eu resolvi falar $4.000 e talvez, não sei, isso já era acho que umas 2 horas de interrogatório. E o que no caso a gente pensou, vamos falar a verdade, porque se ela pedir pra ver os comprovantes, realmente a gente tinha aquele valor ali, não mentimos sobre o valor. Aí ela até perguntou, nossa, ela ficou meio assustada, aí eu expliquei que a gente tava de aniversário de casamento, então a gente poderia ter um gastinho um pouco maior. Ela entendeu, foi a hora que ela me perguntou, acho que umas 2 vezes, quanto tempo a gente tava casado. E aonde que a gente ia passar no dia do aniversário do nosso casamento, eu lembrei agora. Exatamente. Aí eu falei pra ela, porque aquele ali, o dia, que era dia 6 de agosto, eu deixei em branco, eu botei aniversário de casamento, essa lista eu fiz em inglês. Aí ela me perguntou o que aconteceria nesse dia. Aí eu falei pra ela que a gente ia selecionar um dos lugares que a gente mais tinha gostado, ia ficar nesse local e depois ia jantar na Sky Tower, que tem a opção de você jantar na Sky Tower. A gente ia ficar por lá. E botemos que iam comprar presentes, essas coisas assim. Ela entendeu. Aí depois no final ela disse, ajuntem as coisas de vocês, guardem. A gente começou a ajudar. E elas ajudaram nós a guardar as coisas, porque era muita coisa. Eu exagerei um pouco, vou confessar, eu exagerei um pouquinho. Bastante. Aí o que aconteceu? Elas ajudaram nós a guardar, foram super queridas, super atenciosas, me ofereceram água, eu aceitei, até porque na hora eu tava com muita sede, eu tava bem nervosa. Guardei meu nervosismo pra mim, com as malas junto. Daí eu olhei pro Júnior e disse, e agora? A gente volta pro Brasil? A gente pode ficar na Nova Zelândia? A gente achou que a gente ia voltar. Não. Até elas entregarem o passaporte e falar welcome. Eu tava 100% certeza que nós ia voltar, que a gente ia dançado, porque elas pegaram uma caneta vermelha e riscaram naquele adesivo que foi colado atrás do passaporte. Aí eu pensei, já era, dancemos. Vamos voltar. Aí ele disse pra mim, tá nas mãos de Deus, amor, se for pra nós entrar, nós vamos entrar. Não fica com o teu semblante triste, nem nervosa, age normalmente. Aí coloquei umas malas no carrinho, tentando agir normalmente, com o coração apertado, porque foi um dinheiro investido, né, pra vir. E aconteceu que a gente foi até uma parte, daí a gente perguntou, a gente ficou sem entender, daí ela olhou, não, welcome to New Zealand. E daí mostrou a saída pra nós, que a gente poderia sair por lá. Nossa, eu falei até em português na hora, porque eu fiquei nervosa. Eu dei um sorriso pra assim, obrigada. Ela olhou pra mim, aí eu, thank you. Comecei a dar risada, porque eu fiquei tão nervosa na hora, assim, porque foi, tá louco, foi dinheiro gasto, é um dinheiro que a passagem tu não reembolsa 100%. Imagina... Nossa, tá louco. Imagina, 13 horas de voo. Vamos arredondar pra 13 horas, né? Do Chile. Do Chile ali pra Auckland. Isso. Tu chega arrebentado. E ainda passar por 3 horas de interrogatório. Tem que arrumar tudo tua mala de novo. Tu passou horas em casa pra arrumar.
Então é bem cansativo, tu sai do aeroporto arrebentado, só querendo um lugar pra dormir. Eu até vou deixar uma fotinho que eu tirei no dia que a gente saiu. A gente sentou, porque a gente tinha perdido uma van que o Júnior tinha pago pelo Booking. Um ponto, já que tu falou disso, a galera que alugar pelo Booking, muitos hotéis, eu acho que é o Booking mesmo, te dão um voucher de um transfer, que é como fosse um Uber, né? Só que é um táxi, te leva do aeroporto até teu hotel. Se você conseguir ganhar esse voucher, uma dica de ouro para não perder o voucher, a gente perdeu. Coloca umas 3, 4 horas depois da tua chegada. Tá marcando chegada prevista no aeroporto de Auckland 5 horas da tarde. Coloca o transfer para as 8 horas da noite, 9 horas da noite. Nem que tu espere 1 hora ali, mas daí tu não perde teu transfer, né? A gente perdeu, tem que pagar $70 de Uber. Era de graça. Exatamente. E o que pode acontecer? Às vezes tu pode não ser barrado na imigração, mas às vezes você vem junto com aviões que tá trazendo estudantes aqui, e daí tu fica ali 1, 2 horas até passar todo mundo, porque chega o grupo todo junto de estudantes. Às vezes tem 100, 200 estudantes ali para entrar no país, e daí acontece que demora, né? Porque é atendimento humano. Eu conheço, acho que já conversei sobre isso com uns 20, 30 amigos meus. Todos foram parados pela aduana e ficaram um tempo ali. Mas conheço um rapaz que passou reto, um brasileiro. Nunca tinha saído do país, veio com a família inteira. Ele falou que passou direto, só fizeram uma pergunta só pra ele e falaram Welcome to New Zealand. Ele entrou. Mas é um dos 30 que eu falei, né? E um ponto só, quando você fizer ali a lista da aduana online pelo aplicativo, que eu posso deixar até o aplicativo, o nome do aplicativo aqui em cima, que você baixar ele 24 horas antes do primeiro voo, você preenche ele, você coloca ali o teu bilhete aéreo, tira um print da tela, e a hora que você chegar, você tira um print no caso, ou imprime, né? Eu prefiro imprimir e entrega, porque às vezes pode ocorrer algum problema ali e você tem que fazer tudo de novo, né? É complicado. A aduana é o lugar onde tu tem que ter todas as documentações que necessita, porque se não tiver, pode ser que tu vai voltar ao Brasil por causa de um papel. É mais ou menos isso mesmo. Exatamente. Então, tudo que você puder imprimir, bilhete de passeio, imprimir a estadia do hotel, fazer o roteiro, eu fiz já em inglês para não precisar... Para deixar uma lista, né? Isso. Embaixo do vídeo, né? O que é interessante, o que a gente trouxe, né? Vamos usar o nosso exemplo. Exatamente, a gente pode estar deixando ali. Questão do documento, assim, a gente trouxe tudo que precisava, não tô faltando nada. Tudo. Eu trouxe até a carteirinha do SUS. Por caso eles me perguntassem de alguma vacina, alguma coisa, eu ter prova ali. Tipo, eu trouxe tudo. Então, foi basicamente isso. Vou estar deixando algumas coisas aqui embaixo. O que eu falei que eu ia deixar aqui em cima, eu vou deixar. Um esclarecimento só, porque a gente ficou 2 semanas, 3 semanas sem publicar vídeos aqui no canal. A gente teve que fazer uma mudança, a gente não está mais em Auckland. Essa vista que vocês estão vendo agora é Tauranga. O serviço do Júnior é daqui. E a gente teve que vir de mudança pra cá. Então, a partir de hoje, vocês vão estar vendo mais conteúdo sobre Tauranga, sobre as regiões aqui próximo. Vai ter alguma coisa ou outra sobre Auckland, com certeza, porque é aqui do lado, é 3 horinhas de viagem. Então, a gente deixou muitos amigos queridos de coração nosso ali em Auckland, e a gente vai estar voltando a visitar, e quando a gente ir, a gente faz um videozinho lá em Auckland também. Com certeza. Com certeza. Então, por enquanto, esse foi o vídeo que a gente fez. Eu peço desculpa pelo tempo ali sem vídeo. Agora queremos manter de novo 1, 2 vídeos pela semana. Agora muito mais completo. Com mais sequências de vídeo, né? Isso. E é isso aí, pessoal. Obrigada por ter assistido até aqui. Desculpem qualquer coisa. Se ficou faltando alguma coisa, eu vou deixar também aqui embaixo. Nos sigam no Instagram, que eu vou deixar aqui também um linkzinho no Instagram. Se inscreva no canal, curte, segue, deixa o like. Compartilhe com os amiguinhos. Isso aí. A sua. A minha, a nossa vida, Eliseu.